E Lucas, eu ia te perguntar, né? Você que também está muito no ambiente acadêmico, como que é visto as tuas pesquisas? Eles recebem bem ou parece que, ai, de repente, você está se dedicando a um assunto meio... A academia é receptiva? Olha, depende muito de quem você pergunta, né? Porque, de uma forma ou de outra, a academia também acaba sendo um espaço múltiplo, né? Eu acho que é óbvio que a filosofia, eu acho que acaba sendo muitas vezes um dos ambientes acadêmicos, ironicamente, mais resistentes e mais conservadores em relação a novos temas de estudo, né? E eu digo isso me referindo não apenas a essa questão de estudar cultura pop ou games, assim por diante, sim, mas também, por exemplo, de estudar outras tradições para além das tradições europeias, né? Também na filosofia, estudar filosofia não europeia, filosofia chinesa, indiana, o que quer que seja, né? Então, de muitas maneiras, você sempre encontra muita resistência e uma espécie de pedantismo no sentido de, né, para que essas coisas não são relevantes filosoficamente, não tem nenhum peso. E é interessante como esse tipo de perspectiva, ironicamente, sempre sai, ou quase invariavelmente, sai de um lugar de não estudo. Ou seja, as pessoas que falam isso sobre essas coisas, elas nunca pararam para jogar um jogo, nunca pararam para ler um livro dessas outras tradições não europeias, por exemplo, nunca pararam para estudar com o rigor acadêmico que elas julgam ser importante esses objetos de estudo para poder realmente ter uma opinião bem construída, bem fundamentada acerca delas, né? Isso por si só, na verdade, mostra a falta de rigor acadêmico em vez de um verdadeiro rigor que elas pensam estar representando ali, né? Sim. Mas, assim, ainda que esse movimento seja lento, acho que de uns anos para cá dá para ver um avanço significativo em relação a isso. Por exemplo, eu atualmente estou participando de um grupo de estudos lá da Federal do Cariri, que se chama GEF, né? É Grupo de Estudos de Filosofia e Ficção, em que a gente está estudando um livro de filosofia que tenta definir o conceito de jogo, que é um livro do Bernard Suits que se chama The Grasshopper, né? Foi traduzido como A Cigarra Filosófica, que é muito engraçado, que é tipo um diálogo platônico da cigarra com a formiga. Sabe aquela história da cigarra que não trabalha e aí no inverno... Sim. Aqui é muito engraçado porque é como se a cigarra ela tivesse prestes a falecer, mas ela vai defender porque se ela tivesse a possibilidade de ficar o verão todo jogando de novo, ela faria isso. Em vez de ficar trabalhando. Então, veja como é um tema atual para a gente, né? Essa questão de não buscar o trabalho a todo custo, né? Então, tem toda uma reflexão filosófica ali sobre o que é a natureza da liberdade humana, o que é a natureza da sociedade, em que sentido caminharíamos se a gente buscasse uma sociedade utópica, que dessa perspectiva seria uma sociedade em que todos só jogariam, né? Porque no jogo estaria a expressão da atividade mais essencialmente humana, né? Então, e isso a gente está estudando num grupo acadêmico coordenado por um professor lá do Departamento de Filosofia da Federal do Cariri, né? Eu mesmo, numa revista que eu sou editora, a revista CISFA, a gente acabou de lançar um dossiê sobre jogos de filosofia. E eu confesso que eu achei que ia ser uma coisa meio de nicho. Eu falei, eu quero fazer isso aqui, vou chamar as pessoas, umas 3, 4, 5 pessoas mandarem, tá ótimo. E de repente eu vi muita gente interessada. Então, acho que ao mesmo tempo tem uma demanda e as pessoas estão percebendo, o que é natural, né? Na nossa sociedade hoje a gente vê o impacto dos jogos, a relevância, não só economicamente, mas culturalmente, socialmente também. Então, acho que de uma forma ou de outra, e para mim isso também tem a ver com essa relação entre cultura pop e cultura acadêmica, né? Se de uma perspectiva acadêmica, às vezes as pessoas podem pensar, cultura pop, essa coisa que é muito, né, entretenimento, as pessoas não se posicionam criticamente, comercial, não param para pensar sobre o que elas estão fazendo ali. Por outro lado, na verdade, muitas vezes a academia se enrijece de tal maneira no seu conhecimento consolidado, naquilo que se estabeleceu como o estado da arte, da pesquisa naquele momento, que não tem abertura ali para explorar novos horizontes de uma maneira que a cultura pop faz muito mais facilmente, e ela desbrava primeiramente esses espaços e torna possível que eventualmente isso também seja explorado na academia, né? Então, nesse sentido, eu acho que
a própria academia deve muito à cultura pop nessa perspectiva, porque ela mesma se enrijece e se comporta de maneira acrítica em relação ao conhecimento constituído, instituído ali, e a cultura pop vai aos poucos quebrando esse muro, né? Obrigando a repensar esse conhecimento instituído. Gostou desse corte? Assista ao episódio completo clicando no link que a gente deixou aqui na descrição.